Opa, boa tarde, fujões da realidade. Estamos aqui de volta, né? Trabalhamos bastante, se mexemos bastante, se mexemos no sentido de mudar as coisas, né? Subir os degraus, fazer as caminhadas, fazer as corridas, né? Que tem que ser feita. E hoje está um dia lindo, de sol, e assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente vem seguindo. Eu recebi uns e-mails e conversei com algumas pessoas aí do meu convívio pessoal, e realmente assim a gente tem trabalhado muito e corrido atrás de uma melhora constantemente, né? Semana passada a gente passou por vários percalços, e aí tem uns vídeos aí do canal do YouTube, né, que a galera que me segue aí vê, e eu relato assim meu dia a dia, conto algumas histórias tal, relacionadas ao meu passado, a minha formação como pessoa e enfim, todo o processo que me construiu, né? E assim, aí fizeram muita pergunta em relação à arte, e aí, vai voltar, vai fazer grafite? Sim, eu vou, quando estiver mais preparado e quando estiver totalmente restabelecido e protegido contra o que me afligiu quanto o problema de saúde, né? Além de uma recuperação, depois de recuperar também eu tenho que conservar essa recuperação, né? E me restabelecer melhor. Outra pergunta é sobre os problemas referentes ao problema que eu tive aí da minha vida afetiva, né? Meu relacionamento aí com o meu passado afetivo. Eu estou bem tranquilo, né? Eu coloquei na mão dos órgãos competentes, os órgãos jurídicos, o pessoal que cuida dos direitos humanos, né? No caso da minha filha pequena, o conselho tutelar e tal, e está tendo todo um processo em volta, e também a contrapartida do que está vindo comigo também está protegido para que eu possa ter minha vida pessoal, meu trabalho, né? Meu novo ciclo, as minhas novas escolhas, meu novo grupo de relação social, né? Porque estou formando isso. O antigo também, quero mandar um abraço para meus amigos da arte, né? Da música, do grafite, né? E também os meus amigos do skate. Estou um pouco parado de andar de skate, mas é motivo de saúde também, e também o processo todo de trabalho que eu venho desenvolvendo. Aí semana passada eu tive em alguns lugares, conversei com algumas pessoas, tive um pouquinho de um momento de relaxamento. A luta econômica tá muito difícil, tá muito braba. Quero agradecer aí o meu tio que me ajudou, né? Meu tio que assim, não tinha mais muito contato com ninguém, familiar assim. Aí meu tio Rui, que era marido da minha tia Marley, a gente voltou a se falar, né? É um dos poucos parentes meus ainda que está vivo. Fiquei sabendo tardiamente que a minha tia faleceu, né? Irmã da minha avó, né? Ainda estou muito sentido com isso. Depois disso também eu comecei a receber, depois dos pedidos para os meus filhos falarem comigo, eu comecei a receber mensagens da minha filha, da Agnes, né? E estou com muita saudade dela. Foi muito bom receber as mensagens, conversar com ela. Está em contato de novo. Um beijão, filha. Eu te amo. E tô com saudade da pequenininha, da Aline também. E assim, estamos tocando o barco. Estamos num outro período gastronômico. Passamos por cozinha coreana, por cozinha brasileira, cozinha alemã, né, meu? Agora estou num outro processo, né? Mais num outro processo de cozinha aí. Daqui a pouco eu mostro alguma coisa para vocês. E assim, gastronomia sempre, e trabalhando freneticamente para acabar com esse lance da minha fragilidade social e econômica, né?
Fora isso, né, a gente tem aqui ó, um ambiente bem legal, ó, onde eu faço os meus repousos, onde eu dou uma revitalizada antes de trabalhar. Quando eu paro de trabalhar também eu dou uma olhada aqui, é legal, é na zona sul de São Paulo, né? E assim, eu não gosto muito de assim, pôr a público a minha fé, né? Mas eu tenho muito fé e eu creio que ele está agindo, entendeu? Eu acredito no que a gente fez da vida, né? Mas eu posso falar que 70% da minha vida foi em cima do skate, aí depois arte, música, escrita, né? Faz tempo que eu não escrevo, né? Eu acho que eu tô aí plantando uma escrita, mas é uma escrita musical agora, né? E eu dei uma parada no livro que eu estava escrevendo, que é autobiográfico também. E eu quero acabar esse período autobiográfico para poder criar coisa de escrita, mas no terreno da ficção, da arte, né? E deixar uma parte disso também colocada no meu plano, né? Assim como tem um roteiro que já está terminado de um curta-metragem aí, que aí mais pra frente a gente tem esses projetos aí, vamos ver se a gente coloca em andamento. A arte continuo estudando, continuo projetando, desenhando, né? Tá tudo fluindo. E eu queria também agora, como todos os vídeos eu faço, contar um pouco da minha história e contar uma história minha de outra parte da cidade. Eu tô aqui na Zona Sul e tem muita gente que não sabe que eu morei um tempo na Zona Sul, morei na Vila Olímpia, morei no Alto da Boa Vista, né? E quando eu morava nessa região, eu andava muito de skate ali na Águas Espraiadas. Eu não tinha essa pista que tem lá hoje, né? Nem o parafinha, não tinha nada disso. Tinha uma quadra onde a gente fez um DIY, né? A gente pôs algumas rampas e tal. Tinha uma pista tosca antiga, né? E essa quadra evoluiu para esse DIY que tem hoje aí lá, né? Mas eu nunca fiz parte de grupismo ali na espraiada, né? Eu frequentava, eu sempre fui um cara meio esportivo para andar de skate, né? Então eu ia em horários que eu sabia que não tinha ninguém. Assim, às vezes eu tomava assim, o Pablo Grow, o Xuxa, o Fabio Pen, mas era muito raro, né? Eu andava mais eu e o Tomate, o Ricardo Tomate, a gente se trombava muito por ali, né? O Tomate frequentava a minha casa e tal, já era um amigo mais pessoal assim do meu convívio, né? Ele, o Cezinha Surf e tal, são pessoas que eu amo muito, faz parte da minha história no skate e tal. O grupismo que eu tive, né, agora saindo um pouco da história da Zona Sul, foi na Roosevelt, né, porque tinha o Beto Ordai, tinha o Giba, tinha uma galera assim, sabe, o Cláudio da Selva, né, que é o Cláudio da Silva, que é uma galera assim que quando eu lembro lá atrás a história faz muita falta e que me incentivou bastante, que dava uma moral, que chegava perto, chegava para ajudar, sabe, sempre com uma peça ou uma ideia para alegrar. A gente era muito mais unido nessa época ali, final dos anos 80, quase começo do 90, e até ali teve um grupismo forte. Tinha o Fenegão, né, também era local da Roosevelt, o Igreja, e aí tinha uma galera, tinha o ET, o Zete, né, meu? Tinha uma galera que colava ali, mas Roosevelt Boy mesmo era mais essa galera, o Giba, o Beto, aí tinha o Zé Galinha, tinha, mano, era uma galera, e a gente colava ali, a gente defendia a praça, sabe? E defender a praça era sério, tipo, colava os skinhead, colava, meu, era foda, tinha uns bandidos e tal, e a gente defendia e não rolava as coisas erradas lá, né?
Essa foi minha parte grupista, foi até essa parte aí. Depois aí teve a FAAP, que a gente andava de skate também, tinha um outro grupo ali, tinha ali a Mustabi, que foi esses grupos dessas regiões que mais na minha época do skate que eu frequentei e que tinha uma galera que era meu grupo social e que fazia diferença nas sessions, né? Mas assim, voltando a falar da Zona Sul, quando eu mudei para a Zona Sul, eu estava numa fase que na Vila Olímpia eu ainda revelava e mexia com foto analógica. Um dos quartos da minha casa na Vila Olímpia era um estúdio de revelação, né? E já tinha um plano multimídia, que eu tinha um computador, já tinha internet, ficava no MSN fazendo conexão, né? E naquela época eu era muito fechado, né? Assim, quanto à minha vida real, né? Sempre fui pra praia, tal, e tava viajando para outro lugar, porque no MSN eu trocava ideia e me destacava, né? E fazia meus corres, não era que nem hoje, né? Que você vai no lugar, aí tira foto, filma e aparece no conteúdo de rede social de outra pessoa, né? Era tipo algo bem, viajava, vai pra Mato Grosso, né? E não falava nada pra ninguém, metia o skate, uma mala e ia lá desbravar, sabe? Às vezes não tem ninguém esperando, mas eu queria conhecer o lugar e ia e fazia acontecer, e não ficava fotografando para os outros, fotografava para mim, guardava as fotos para mim, eu mesmo revelava, né? Eu nunca peguei e publiquei uma foto da época que eu fotografava na loja. Se publiquei pouca coisa no Orkut, no MySpace, eu era muito fechado, até com os meus próprios amigos pessoais eu não falava nada, né? E hoje eu sinto muito falta disso, porque hoje é tudo muito público, né? E antigamente não era, então você tinha aquela experiência vivia dentro de você, você guardava pra você, né? E aquilo fazia você crescer, e a experiência disso te levava em outras coisas. Isso é uma coisa que eu sinto falta daquela época. E na Vila Olímpia, assim, eu comecei a ter uma vida também noturna, a gente saía à noite, aí eu era muito amigo do Cezinha, o Cezinha fazia a Mood, aí eu ia muito ajudar esse processo da Mood, onde estavam surgindo várias bandas na época. Tinha uma banda da época que eu gostava muito, que era o Pentágono. A gente ajudou muito eles fazerem a apresentação na Clash ali, e tinha muito uma preferência por eles. Ali dentro tinha um Raio da Rima, tinha vários MCs legais, né, da cena do hip hop, né? E era legal, porque tipo, sexta era tipo, tocava todo tipo de música internacional, e na quarta era nacional, sempre tinha apresentação de rap nacional. E era uma fase muito legal, né, da vida, essa época da Mood, né? A gente fazia a Mood lá e era muito legal. E era uma época que eu acompanhava bastante o movimento noturno. Tinha o Urbano, tinha o Branca Leone, eu frequentava muito o Branca Leone, né? Na fase dessa vida eu tinha uma namorada que chamava Mariana Cordone, que ela era a gerente, né? Eu conheci ela na Night e ela era a gerente do Branca Leone, né? E aí passou esse tempo, aí eu saí da Vila Olímpia, aí estava me relacionando na época com uma pessoa, e aí fui morar no alto da Boa Vista. Nessa época eu criava o Gabriel, eu era pai solteiro. E aí quando eu morava no alto da Boa Vista, eu pegava o carro, ia andar muito, me lembro muito de andar de skate na Espraiada, né? Circular muito por essa região onde eu tô, que é a Granja Julieta, tal, tinha umas padarias legal aqui e tal. E ia muito pra Santos. O Chorão tinha abrido a pista, então era sexta, sábado, domingo, pegava o carro, ia lá só pra andar de skate na pista, trombava o Chorão de vez em quando lá. E tinha uns amigos de lá, né, cara, que eram os locais lá da época, o Ratinho, andava de skate, meu. Um abraço, Ratinho, faz muitos anos que eu não te vejo. Sempre foi um moleque sorridente, sempre chegou, sempre foi muito legal.
E a Zona Sul tinha essa particularidade dos bons lugares para comer, o ambiente era relaxador em volta. Eu tinha alguns amigos, né, que já vinham ali da época que eu era pivete, que eu morava no Paraíso, eu também encontrava muito por aqui. Depois eu tenho que contar umas histórias do Paraíso antigas, de quando eu era pivete, né? Minha e do Daniel Vitali, que é um irmão, tipo, de criação. A gente cresceu uma boa parte do desenvolvimento da adolescência ali colado junto, ouvindo heavy metal, thrash metal, época metal da vida mesmo, né? Mas já tinha o skate, já tinha o Ibira, já andava de bike, jogava bola, era intenso na época, minha época da Zona Sul, do Paraíso, assim, pra cá, né? Zona Sul de São Paulo. Mas assim, essa época que eu tava mais aqui, ó, eu vou até mostrar pra vocês, você vê o lugar onde eu tô, que é, meu, relaxante, e é perto do meu trabalho, é na Marginal Pinheiros, ó. Ali tá a Marginal Pinheiros, o metrô Grande Julieta. Entendeu? É bem legal. Ali tá construído um espigão. Aquela obra eu acho muito legal, né, meu Romeu e Julieta, né? Acho bem legal a obra. Tipo, guaranazão, abstratista, assim, acho foda o trampo dele. E também, ó. É muito louco esse lugar aqui. Eu gosto de ir pra cá antes de trabalhar, fazer uma higiene mental, né? Porque vai mexer com a alimentação. E aí eu venho pra cá e fico lembrando das histórias e tal, né? Eu tive algumas uniões estáveis aí. Algumas duraram pouco tempo, outras duraram muito tempo. E eu queria também deixar nesse vídeo assim, eu formatei esse negócio na minha cabeça de ex, sabe? As que deram mancada comigo estão todas perdoadas, desde que não apareçam e nem tentem chegar perto de mim. Eu acho que cada um com a sua vida, tal, vida que segue, sabe? Eu acho que fizeram coisas muito graves pra mim, que talvez nem mereciam perdão, mas eu liberei perdão por mim. Não penso muito nas pessoas, porque quando elas me agrediram fortemente, elas não pensaram em mim, né? E assim, tenho uma outra consciência, tá ligado? Eu vou continuar no evolutivo da minha pessoa, continuando uma mutação, uma transformação, uma ressignificação diária, todo dia, sabe? Lendo, me informando, transformando os meus estudos, né? E aprendendo mais sobre gastronomia, que eu estou buscando também, lendo intensamente, arte, música, ouvindo tipo outras coisas, não só parado no tempo ouvindo as coisas que me construíram, que me trouxeram como pessoa, e projetos para outras viagens, né? Porque todo mundo sabe que eu sou bem nômade, eu gosto de viajar, né? Mas para isso hoje em dia tem que trabalhar, tem que sair dessa área devastadora da nossa economia, do nosso tempo, que está difícil o convívio social. As pessoas hoje se estudam muito, né? Elas cuidam muito uma da vida das outras. E eu queria sim, eu não acho ruim as pessoas fazerem isso. Eu queria sim que as pessoas fizessem, mas numa larga escala de melhorar o todo, né? Não estudar outra pessoa para derrubar, puxar o tapete, saber quem ela é ou manipular ela, mas pensasse num todo, né? Pensasse no que acontece comigo ali na pontinha, no grama oxigenar social, vai atingir você também. Então quanto melhor para um que está longe, que você nem conhece, também melhor para você. Então pensar numa pluralidade maior, né? Numa coisa fértil, numa coisa ampla, numa coisa crescente, não numa coisa, sabe? O mundo é dotado de uma doença egoísta, um egoísmo muito foda, sabe? Hoje eu ando muito de transporte público, eu vejo que tem muita gente, é superpopulação, é hiperpopulação, é megapopulação, não é mais uma população, entendeu? E as pessoas têm que tomar consciência disso e a gente procurar crescer quanto esse corpo enorme que se tornou, para que a coisa se expanda, entendeu? Acabar com os privilégios, amplificar as oportunidades, né?
e criar um ambiente melhor, totalmente melhor, né? Eu acredito que ainda é possível e não só acredito como sei que é. E eu vou deixando esse vídeo por aqui, falando pra vocês, cara, se informa, mas procura se informar não pelo egoísmo, se informa por uma maneira de dividir, porque dividir expande, o egoísmo retrai e destrói, entendeu? Então tá na hora de a gente continuar num estado evolutivo, não num estado involutivo, né? E é isso, gente. Contei um pouco da minha história, respondi algumas questões aí que me foram perguntadas. Juridicamente estamos tomando as providências cabíveis em todos os setores aí das últimas coisas que eu falei nos últimos vídeos. A realidade se transformou, já é uma outra realidade agora, já caminhei, já dei outros passos e a minha vida vai ser sempre assim. Eu não fico parado, não fico deixando a corrosão me destruir, né? Espero que eu saia dessa coisa da saúde melhore, porque ainda estou sofrendo muito com a saúde. Isso eu posso afirmar para vocês, mas tenho força, tenho crescido quanto a minha luta pela minha estabilidade de saúde. E agradeço todo mundo envolvido em me ajudar nisso, sabe? Tem gente muito importante, que nem o Murilo, a Marcela, que me ajudaram muito, sou muito grato a vocês. Sabe, foi uma coisa divina a presença dessas pessoas que estão longe de mim, mas presente, muito mais presente que outras que me conhecem e não se fazem presente. E para um cara que, assim, a minha família sempre foi social, né? Lugares que andei e tal. Isso é muito importante. Quero também falar assim, vamos esse ano ver se a gente consegue mudar mais as coisas, né? Mudar mais a forma do planeta. Tá acontecendo muita coisa feia, muita coisa errada, sabe? Já passou do tempo, sabe? E Bolsonaro, sabe? Essas coisas assim, é teatro, gente. Sabe? Lula, governo, essas coisas é teatro, gente. Vamos se ocupar em a gente fazer as coisas, não ficar assistindo teatro, se importando, terceirizando isso aí, né? A gente tem muita coisa para fazer e muita coisa para mudar, certo? E é isso aí, vamos seguir em frente aí, tamo junto. Até a próxima.